Pessoal, todos conseguem me ouvir? Sim? Não? Talvez? Sim. Beleza. Acho que só a Bárbara que está com problema, porque não consegue ouvir, né? Deve ser uma questão do computador dela. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Espero que estejam bem. Vou começar aqui nosso encontro de hoje, tá? O segundo encontro da competência SensoPEG. Eu sei que é a terceira oferta, né, desse semestre da competência, então pode ser que por isso essa turma pequenininha, né? Tão poucos alunos aqui nesse encontro. Uma perguntinha rápida. Quem não estava aqui na semana passada? Que é a primeira aula hoje, por exemplo? Dá um oi, eu aqui no chat. Tá, Ana Carolina, primeira aula hoje. A Alessandra também não estava. Tá. Pessoal, antes de a gente começar nosso encontro de hoje, vou mostrar um pouquinho e falar um pouquinho como que vai ser a estrutura desse encontro. Como que a gente vai definir a estrutura desse encontro. Eu, na aula passada, isso eu acho aqui, para começar, eu fiz para vocês um documento, que é um documento de apoio, tá? É um arquivo online do Canva, né? O Canva é um site que ele tem várias edições, vários tipos de trabalho colaborativo, e eu uso bastante o Canva nas minhas aulas, tanto da educação básica como do superior, da graduação e da pós. Eu estou compartilhando com vocês o material extra do Canva, que é esse link aqui. Também eu estou compartilhando com vocês aqui, caso vocês queiram, apesar da nossa disciplina ser bem curtinha, apenas um mês, então vai ter semana que vem praticamente a nossa última aula dessa competência. Eu estou colocando para vocês aqui um grupo do WhatsApp, um grupo não obrigatório, só para a gente ter ali um contato durante esse tempinho que a gente está aqui, tá bom? Pode ser que ajude vocês a se organizarem aí no processo. Tá bom? Então, esses dois materiais aqui são materiais extras, né? Eu queria começar com vocês e fazer a seguinte estrutura. Eu vou fazer com vocês uma acolhida agora, tá? Depois dessa acolhida, a gente vai fazer uma revisão daquilo que eu falei na última aula. E depois da revisão, a gente vai entrar nos conteúdos de hoje. Pode ser? Falem comigo, senão eu entro em pânico, eu entro em desespero, que eu acho que eu estou sozinho no universo. Eu fico pensando, meu Deus, as pessoas não estão aqui, estão apenas ali. Falem comigo. Pode ser, professor. Beleza, então. Fechado, então. Então vamos lá nessa estrutura de aula, tá? Então, nossa aula começa agora às 7 horas e vai até às 9 horas, tá? Então a gente vai ter esse tempinho aqui junto para falar dos assuntos do último encontro, que foi o primeiro, né? E também os assuntos referentes a esse encontro de hoje. Espero que vocês curtam, gostem e participem desses encontros, que é muito importante a participação, né? Se não houver a participação de vocês, não tem sentido estar aqui. Então, a ideia é que vocês participem bastante, tá bom? Bora lá! Então, eu vou começar com uma acolhida com vocês. Na aula passada, por exemplo, a gente trabalhou na abertura, na acolhida, um vídeo do Rubem Alves, que é um teólogo, que é um professor. Ele faleceu em 2014, né? Foi professor da Unicamp, há muitos anos. Eu quero começar a minha aula de hoje com um vídeo de um outro teólogo, de outro professor também, que é o Mário Sérgio Cortella, um nome bem popular, bem conhecido, né? Está sempre aí nos programas de televisão, em redes sociais, em palestras, um nome muito conhecido. Até virou agora, tem um humorista que imita ele, né? Que é engraçado até. É, e é um cara que tem uma visão bem interessante, uma oratória muito boa. E aqui, dentro dessa acolhida, ele vai falar um pouquinho sobre a ideia de felicidade. Eu queria que vocês tirassem para mim
Uma palavra, uma ou duas palavras, vamos colocar. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Brincadeira legal. Existe um aplicativo, um site, na verdade, chamado Mentimeter. Alguém conhece ou não? Coloca no chat se sim ou não. Mentimeter. Isso aqui, ó. Sim? Não? Ele é um site para a gente fazer atividades ativas, atividades online, né? Eu vou criar uma aqui para a gente fazer. Depois que a gente assistir o vídeo, eu vou criar com vocês aqui uma ideia, tá bom? Vamos lá. Vou criar aqui. Vai ser assim, ó. Palavras que marcaram ao assistir o vídeo, tá? Então, eu vou colocar aqui 5 palavras e vou compartilhar com vocês. Copy link. Ô, Bárbara, eu vou deixar seu microfone desligado, daí quando você quiser falar, você liga, tá? Também o seu, Denise, só para a gente Muito não bem. ter problema com o ruído, tá bom? Ó, vou colocar aqui já o link, depois eu vou explicar o que vocês vão fazer. A priori, eu quero que vocês assistam o vídeo e anotem num papel, perto de vocês, 5 palavras que falou no vídeo que marcou você. Alguma coisa que o Mano Sérgio Portela falou, que marcou, que você achou legal, assim. E depois disso a gente vai fazer uma atividade com esse link aqui, que é o Mentimeter. Eu vou explicar depois. Mas agora, o que é que vocês façam? Vocês vão assistir o vídeo, e depois de assistir o vídeo, vocês vão anotar essas 5 palavras que te marcaram aí, tá bom? Pode ser? Let's go, então. Foi do começo, tá? Felicidade é uma vibração intensa, um momento em que eu sinto a vida em plenitude dentro de mim e quero que aquilo se eternize. Felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por aquele instante, por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. Felicidade é uma ocorrência eventual. A felicidade é sempre episódica. Você sentir a vida vibrando, seja num abraço, seja na realização de uma obra, seja numa situação em que teu time, por exemplo, vence, seja porque algo que você fez deu certo, seja porque você ouviu algo que queria ouvir, é claro que aquilo não tem perenidade. Aliás, a felicidade, se marcada pela perenidade, seria impossível. Afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Nós só sentimos. Vou parar de novo, vou parar um pouquinho o vídeo aqui. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês. Beleza. Não, Vocês eu estão, não, eu sou estão assim ouvindo o também. vídeo? É na sorte. Eu vou fechar o microfone da Bárbara de novo, porque ela abriu aqui e está entrando um áudio aqui para a gente, tá? Estão ouvindo o vídeo? Sim ou não, pessoal? Beleza. Então eu vou voltar. Ô, Bárbara, cuidado com o seu microfone, tá? Para ele não ficar aberto, daí atrapalha o pessoal quando tiver. Para não ter ruído, tá bom? Aí eu fechei aqui já. Eu vou colocar de novo, então. É normal ter alguns cortes, porque é streaming, né? É um vídeo de streaming aqui na atividade. Mas o importante é você ouvir a mensagem no vídeo, tá? Essa é a ideia. Vou pôr de novo, tá? Felicidade é uma vibração intensa, um momento em que eu sinto a vida em plenitude dentro de mim
e quero que aquilo se eternize. Felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por aquele instante, por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. Felicidade é uma ocorrência eventual. A felicidade é sempre episódica. Você sentir a vida vibrando, seja num abraço, seja na realização de uma obra, seja numa situação em que teu time, por exemplo, vence, seja porque algo que você fez deu certo, seja porque você ouviu algo que queria ouvir, é claro que aquilo não tem perenidade. Aliás, a felicidade, se marcada pela perenidade, seria impossível. Afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. Isto é, ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos. A ideia de felicidade sozinha, ela teria que ter uma questão anterior. Se é possível viver sozinho. Que como felicidade, pelo óbvio, só acontece com alguém que vivo está, e viver é viver com outros e outras, como não é possível viver sozinho, a possibilidade da felicidade isolada, solitária, é nenhuma. Para que eu possa ser feliz sozinho, eu teria que ser capaz de viver sozinho. Mesmo a literatura, como Robinson Crusoe, por exemplo, que lida com um homem que está só, mas ele está só depois de ter vivido com outros. Ele traz as outras pessoas na sua memória, na sua história, no seu desejo, no seu horizonte. Não há história de ser humano em que ele tenha sido sozinho da geração até o término. Se assim não há possibilidade, né, de se ser feliz sozinho. Nos últimos 50 anos do século XX, nós tivemos mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Todos os 39.950 anos anteriores, desde que o Homo sapiens era sapiens, sapiens na classificação científica, foram menos do que os 50 anos finais do século XX. Seria a redenção da humanidade, com uma questão. As questões centrais permaneceram. Quem sou eu? Para que tudo isso? Por que eu não sou feliz apenas quando eu possuo objetos? Por que o mal existe? Por que eu não tenho paz em meio a tanta convivência? Nesta hora, não só a religiosidade ela sofreu um revival, como a filosofia passou a ser de novo interessante. E aí, claro, a filosofia como autoajuda, a filosofia como autoconhecimento, a filosofia como autocapacidade, a filosofia como prática sistemática. E de repente a gente tem no final do século XX, em vários lugares do mundo e no Brasil também, casas para estudar filosofia, procura de cursos de filosofia. Nós somos o único animal que é mortal, né? Todos os outros animais são imortais. Que embora todos morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Teu cachorro está dormindo sossegado a essa hora, teu gato está tranquila. Você e eu sabemos que vamos morrer. Desse ponto de vista, não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Nesta hora eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for, e eu me vou, eu quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar, quando alguém me leva para dentro, importa. Ele me porta para dentro, ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. E uma vida se torna pequena quando ela é uma vida que é apoiada só em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda. Preciso me comunicar, preciso me juntar, preciso me repartir. Nesta hora, minha vida, que sem dúvida ela é curta, eu desejo que ela não seja pequena.
Agora, olha só, pessoal. Pedi para que vocês fizessem anotações de 5 palavras, né? Eu quero que vocês peguem essas 5 palavras que vocês fizeram, né, desse vídeo, e vocês vão clicar nesse link que eu coloquei aqui atrás, né? Vou pôr de novo aqui agora, tá? Esse link aqui, ó, do Mentimeter. Quando você clicar nesse link, vai abrir uma tela muito parecida com essa aqui, ó, né? Mentimeter, palavras que marcaram ao assistir o vídeo. Aí você vai colocar as 5 palavras que você anotou aqui. Quando você colocar as 5 palavras, você vai colocar submit ou enter, depende de como está aí, tá? Então escreveu lá, exemplo, vamos colocar felicidade, vamos colocar importa ou importar, né? Vamos colocar imortalidade, fazer falta, vou colocar aqui perenidade. São as palavras que eu coloquei aqui. Quando eu colocar submit, automaticamente, as palavras que vocês vão colocar vão criar um mapa mental, né? Ou uma tempestade de palavras aqui. Então, ó, eu já coloquei as minhas aqui, ó, né? Então, quer dizer que quando vocês colocarem de vocês, ela vai aparecer aqui. Vocês entenderam? Então, é clicar no link, colocar as palavras que vocês separaram e colocar submit. Elas vão aparecer aqui. A gente vai brincar um pouquinho com essas palavras. É uma atividade de métodos ativos, chamado brainwriting. É uma tempestade de palavras. Então, a gente vai fazer a partir delas aqui agora, nessa minha colhida. Pode ser? Vocês entenderam? Clicar no link e escrever as palavrinhas lá. Então, eu vou dar para a gente fazer essa atividade. Vamos lá. São 9h25, está 9h30. Beleza? Então, eu vou deixar a tela rolando aqui. E 9h30 a gente retorna. Ah, tem 2 respostas. Alguém já colocou aqui. Ó, vida curta. Felicidade mais uma vez. Sozinho. Beleza. Então, eu vou dar aqui até 7h30 para a gente finalizar essa atividade, tá bom? Ó, a gente está em 9 na sala, né? Eu tenho 3 respostas. Entre as 3, uma foi minha. Então, a gente tem 2 respostas. Quando tiver mais ou menos umas 6 respostas, eu vou me conformar. Então, todos participem comigo, por favor. Tá bom?
Beleza, pessoal, coisa boa. Oito respostas aqui. Então, o que que vocês colocaram? As palavras que estão maiores aqui, tá vendo? São palavras que mais pessoas colocaram lá, tá? Então, a palavra felicidade foi a palavra que mais foi colocada, depois importante, depois sozinho. Aí tem importar, vida curta, fazer falta. A perenidade aqui tem uma, como escreveu um pouquinho diferente, mas considerar que ela apareceu duas vezes aqui. Serenidade, imortal, vida agradável, fortuna, lembrança, lembrando, satisfação, vibração, perder alguém, companhia e famoso. São as palavras que vocês separaram, né, dessa acolhida. Mas por que que eu fiz esse brainwriting, né, essa tempestade de palavras aqui, para a gente começar? Quando a gente fala em educação, só uma coisa importante. O que eu estou falando aqui para vocês nessa acolhida, ele está além do material de vocês, né? É muito importante vocês terem a consciência, depois eu vou explicar isso de novo, né? Que a função dessa aula ao vivo aqui, ela não é apenas falar do material, ela é transcender o material, né? Então, o que eu estou falando aqui agora é uma questão dessa aula especificamente, tá? Que tem a ver com coisas que estão além do material de vocês, tá? Então, quando você pensa em educação, e todos que estão aqui vão para a educação, não importa o curso que escolheram, a gente pensa numa educação, numa estrutura que é humana, né? Essa estrutura humana de construção de conhecimento, né, de uma ciência humana, traz a perspectiva que a gente é único, né? O que eu vou falar aqui pode ser óbvio para muitos, né? Mas de uma perspectiva científica, ela vale a pena a gente pensar, tá? A gente é único, tá? Por ser único, eu sou um homem que é bio, psíquico, social. Então, nós pertencemos a uma espécie. Qual é a nossa espécie? Uma espécie do Homo sapiens sapiens. É o homem, no caso, homem, não homem de gênero, mas homem de espécie, né? Homem que sabe. Sapiens é saber, né? Então, hoje, a partir do século XIX, desde o século XIX, nós somos o homem que sabe que sabe. Quando eu vou dar aula, quando eu vou ensinar, eu tenho que pensar que todo aluno, todo estudante, ele é um cara que ele é singular, que ele é único, e dentro dessa singularidade, ele é um ser que ele é bio, ele é um ser que é psico, ele é um ser que é social. O que que é um ser biopsicossocial? É um trinômio, uma tricotomia, são três conceitos, né? Quando eu falo em ser humano biológico, eu estou me referindo à nossa condição de espécie. Então, a minha condição de espécie qual que é mesmo? Eu sou Homo sapiens sapiens. Então, todo mundo aqui nessa sala, desses 10 participantes que aqui estão, nós pertencemos à mesma espécie, a espécie dos Homo sapiens sapiens, tá? Então, todo mundo aqui pertence biologicamente a essa espécie. Pergunto para vocês: só olhar o indivíduo biologicamente me garante ferramentas para que eu possa ensiná-lo? Sim ou não? O que vocês acham? Coloca no chat, por favor. A Rogéria colocou que não. Obrigado, Rogéria. A Bárbara colocou que não. Obrigado, Bárbara. A Alessandra colocou, acho que não. A Laine colocou não. Quando eu olho esse indivíduo apenas pelo trato biológico, eu estou olhando uma das facetas dele. São as condições pelas quais biologicamente a gente é. Então, todo mundo aqui, biologicamente, pertence à mesma espécie. Tá. Agora, a gente é igual? Eu sou igual a Bárbara, por exemplo? Eu sou igual a Alessandra? Igual... Não, a gente é único. Já falei para vocês, a gente é único, né? E aí, por quê? Aí entra o segundo ponto aqui. Então, vamos lá. O primeiro ponto é meu trato biológico, né? Que eu sou da espécie dos Homo sapiens sapiens. O segundo é o meu trato psicológico. O que é o psicológico? Né? O que me define enquanto humano num trato psicológico?
que me define é como eu lido com o meu cérebro. Nós temos uma boa máquina, tanto o meu cérebro como o cérebro da Bárbara, da Alessandra, Denise, todo mundo aqui é um bom cérebro, né? E por ser um bom cérebro, a gente tem potenciais e capacidades, né? Algumas capacidades só nós temos. Por exemplo, vocês viram no vídeo que o Mário Sérgio Cortella falou assim que o cachorro é imortal? Viram? Vocês entenderam essa parte ou não? Sim ou não? Vocês entenderam o que ele quis dizer? Pode abrir o microfone e falar, bicho. Fique tranquilo. Aí ele falou que sim. Não. Pode falar, Bárbara. Ô, Denise, perdão, que abriu o Sim, microfone. Você sim, entendeu? Legal. Ele diz o seguinte, olha só, eu tô aqui em casa, deixa eu ver se eu tô aqui. Bem na hora que eu precisei, eles não estão. Eu tenho dois gatos, o Tupi e a Nina, né? O Tupi é um macho, a Nina é uma fêmea. O Tupi e a Nina, eles são imortais. O que significa isso? Que eles nunca vão morrer? Claro que não. Eles vão morrer. Mas eles não têm a consciência da morte. Ter a consciência da morte é uma coisa, Rogéria, né, o pessoal tá aqui na sala, Bárbara, enfim, é uma coisa dessa espécie aqui, ó, dos Homo sapiens sapiens. É uma condição psicológica nossa. Então quer dizer que nós, a espécie dos Homo sapiens sapiens, é uma espécie que possui a consciência da morte. Na verdade, é a única espécie. Nenhum primata, nenhum outro tipo de, ou nem os golfinhos, que são muito complexos, né, no pensamento, possuem essa consciência. Essa é uma consciência nossa. Só nossa espécie, só os Homo sapiens sapiens têm a consciência que nós vamos morrer um dia. Olha que papo legal para uma quinta-feira à noite. O só morrer um dia. Ai, coisa terrível, né? Coisa triste aí para se ouvir aí, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: tendo a consciência que a gente vai morrer, nós deixamos marcas. Por exemplo, se a gente está aqui hoje, eu estou aqui em São Roque, no interior de São Paulo, e vocês estão aí na cidade de vocês, a gente está se comunicando, é que outros humanos que foram antes da gente deixaram marcas, né? Marcas de aprendizagem. E a gente foi acumulando conhecimento durante o tempo. A gente só conseguiu acumular conhecimento durante o tempo porque a gente sabe que a gente vai morrer. Então, por exemplo, Michel, quero deixar a minha obra, o meu filho, eu tenho 2 livros escritos, meus 2 livros, as minhas músicas, quero deixar o meu marco aqui na Terra. Então, eu quero ser alguém que é importante. Até ele brincou lá, não quero ser famoso, né? Famoso porque não é. Importante é aquele que as pessoas colocam dentro da gente. É o que importa, né? Por exemplo, eu sou muito importante para muitas pessoas. Posso não ser famoso, mas eu sou muito importante. Sou muito importante para meu pai, para minha mãe, por exemplo, né? Assim como meus pais são muito importantes para mim. Então, eu importo eles para dentro da gente, né? Então, esse é um ponto. Tem outro exemplo que nos define de outros animais, né? Aqui da questão psicológica ainda. É, um exemplo aqui. Vocês têm animal de estimação? Coloca o nome do animal de estimação no chat e o que que ele é. Se é cachorro, gato, papagaio, dinossauro, coloca aí. O nome do seu animal de estimação e o que que ele é. Vamos fazer uma atividade aí. Dragão de Komodo, sei lá o que que é isso. Gostei do nome do cachorro, Rambo. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, vamos lá os nomes dos animais de vocês aí. Senhor Bolinha, da Bárbara.
Não tem. O cachorro chama Não Tem? Cadê a Ana Carolina? Pitoco, que é um cachorro. A Daiane tem o Rambo. Adorei o nome, eu sou fã do Rambo. A Denise, Mel. A Noeli, Tigre. E a Roselane, Chito. Eu tenho aqui, então, o Tupi e a Nina. O Tupi, a Nina, o Chito, o Tigre, a Mel. Eu sei que eu tô brincando, Ana Carolina. O Rambo, o Pitoco, o Senhor Bolinha, todos eles não têm a consciência que eles vão morrer. Isso a gente já falou, correto? A gente já falou agora de pouco. São bichinhos que essa condição da consciência da morte é só nossa. Mas vamos pensar que o Chito, o Tigre, a Mel, o Rambo vão no sofá de vocês e fazem um xixizinho no sofá. Xixizinho no sofá. Aí você vai lá e vai brigar. Mel, por que você fez isso? Rambo, eu vou mandar você para a floresta. Pitoco, cachorro maldoso. Aí o cachorro vai ficar de castigo. O cachorro, o gato, qualquer animal, não seja da nossa espécie, a nossa espécie do Homo sapiens sapiens, eles não sabem o que é culpa. Eles não têm culpa. O sentimento culpa é uma coisa só nossa. Então, só nós, Homo sapiens sapiens, possuímos alguns traços de sentimento. E é uma coisa só nossa. Né? Então, isso é uma questão que define quem a gente é. Outro ponto aqui importante. Uma pergunta rápida aqui. Quantas emoções nós temos? Porque quando eu falo do trato psicológico aqui, eu falo de emoção e falo de sentimento. Quantas emoções nós temos? Como eu tenho pouco tempo, vou falar já quantas nós temos. Nós temos 6 emoções apenas. Quem aqui já assistiu Divertidamente, por exemplo? Divertidamente mostra 5 personagens. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Eu acrescento a surpresa. Todos nós aqui na sala de aula virtual, nós temos 6 emoções primárias. Nós não temos controle sobre elas, né? Então, dentro dessa perspectiva do controle, pensa bem. Quem aqui tem medo de barata de vocês? Coloca sim ou não. Eu tenho, não tenho. A Rogéria colocou eu. A Alessandra também. A Ana também falou muito. Ih, tá lascado. Ô, Ana Caroline, por gentileza, coloca para mim aí no chat a sua altura, Ana Caroline. Só a sua altura. Super alta, Ana Caroline. Vamos lá. Você tem 1,49. Michel, eu tenho 1,83 m de altura. E eu morro de medo de aranha. Eu tenho aracnofobia. Como eu, Michel, com 100 quilos, 1,83 m, posso ter medo de um bicho que é desse tamanho? Ele pode me picar, eu sei disso. Como? É ilógico. É irracional. O medo que a gente tem da barata, por exemplo, que é uma mistura de medo com nojo, é um sentimento que a gente não tem controle. A gente não tem controle. Eu tenho um filho de 6 anos, né? Meu filho é muito aprontão, como toda criança de 6 anos terá. Se a gente for numa loja, não sei como chama no estado de vocês, mas aqui em São Paulo a gente chama de loja de 1,99. Essa loja que vende tranqueira, coisas importadas, assim. E comprou um saquinho cheio de simulacro de inseto. E a barata parece muito a barata. E ele sabe que eu não moro com a mãe dele, né? Ele sabe que a mãe dele morre de medo de barata. A gente foi casado durante 15 anos, ela sofria com isso. E aí, para aprontar com a mãe, ele colocou uma barata de mentira dentro
da bolsa dele quando ele veio para minha casa. Resultado. A mãe dele quase morreu de infarto. Ela me ligou desesperada, brava, né? Porque ela, como uma pessoa pode, não tem explicação. Porque o nosso medo, nossa emoção, medo, nós não temos total controle sobre elas. Então, das 5 emoções, vou escrever aqui 5, ó. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. 1, 2, 3, 4, 5, isso não é surpresa. Então, são 5 emoções primárias. Então, nós humanos, nós temos essas emoções. Alguns animais também têm. Mas o que nos diferencia, então? Não é a emoção, é o sentimento. O sentimento é uma outra condição. O sentimento é uma condição racional, de escolha, né? Então, por exemplo, o amor, ele não é uma emoção. O amor é um sentimento. Então, o amor tem alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. O amor pode ter tudo isso. A culpa pode ter tudo isso. Então, são questões que nos definem enquanto humanos. Então, eu analisando esse indivíduo, vamos voltar à pergunta porque eu já falei demais. Só pela perspectiva biológica e psicológica, eu consigo ensiná-lo? Só por essas duas? É suficiente? Vamos mudar a pergunta. É suficiente saber só essas duas para ensiná-lo? Não. Eu tenho que saber também como que é essa vida social. Então, por exemplo, eu, morando aqui em São Roque, sou Homo sapiens sapiens como a Denise e como a Bárbara. Temos capacidades emocionais muito próximas, né? Alguns medos são diferentes, algumas coisas são diferentes, mas a gente tem uma capacidade muito próxima. Só que o que nos torna de fato diferentes é a nossa questão social. Eu aqui em São Paulo, ou você aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, na outra pergunta tinha gente do Brasil inteiro, Manaus, Tocantins, enfim. Vocês aqui na sala, vocês têm uma capacidade muito próxima de todo entre vocês, mas o que define de fato quem vocês são singulares é o social. Na verdade, o que me define como humano é a soma do meu lado biológico com a soma do meu lado psicológico com a soma do lado social. E aí, de fato, eu vou ter a construção que eu tenho que olhar para um outro indivíduo. Então, quando você chegar numa sala de aula, Alessandra, Rogéria, Rosilane, Bárbara, Denise, todos os nomes que estão aqui, Ana Caroline, são pegar uma sala com 30 alunos. São 30 alunos biopsicossocial que você vai ter que analisar. São 30 pessoas diferentes das outras. Quem garante que o azul que eu vejo causa a mesma reação no azul que a Denise vê? E é isso que nos torna únicos. E é essa a beleza da nossa educação. E é por isso que a gente está aqui com ciências humanas, né, com licenciaturas. Porque a gente, de fato, entende que cada um é um. E essa é a riqueza e também o desafio da gente viver. Não só na profissão, mas também no relacionamento, na sociedade, para compreender o outro. E aí? Essa é a nossa acolhida de hoje. Posso começar a revisão? Alguma dúvida? Coloca aí sim ou não dúvidas. Legal. Pessoal, bora começar então? Então agora é a parte da revisão. Então até agora fizemos a acolhida e agora eu vou fazer uma revisão porque eu tenho alguns que não participaram na última aula e eu vou fazer essa revisão no último encontro. Óbvio que vocês vão ter acesso no ambiente de vocês às aula que foi na semana passada, foi uma aula gravada, assim como essa aula também está gravada, você tem acesso a isso.
Mas eu vou fazer uma revisão que serve também para quem veio conhecer um pouco de como que foi no último encontro. Pode ser? Bora lá. Gente, eu vou começar fazendo uma pergunta. E aí, os que vieram podem responder. Aonde que é a minha sala de aula? Onde que é a sala de aula de vocês? Estão cursando licenciatura na faculdade Sensupec. É um papo da última aula. A sala de aula de vocês é aqui? Ninguém me responde, eu entro em pânico com isso. Aonde que é a sala de aula de vocês? A minha é na mesa aqui. Fico com o notebook aqui na mesa, tô aqui na mesa e meu filho tá dormindo ali. Então, pode ser também, Daiane, pode ser fisicamente a sua sala de aula aí. A minha fisicamente no quarto do meu filho. Eu estou aqui em casa hoje. Mas A minha, eu estou perguntando... Ué, pode falar, desculpa. eu sou Ana Cláudia, estou atrasada, doutor. Professora, doutora, que eu trabalho no hospital também. A minha sala de aula é no meu quarto. Fisicamente é. Dentro da perspectiva de um curso à distância, um curso EAD, pelo qual vocês estão fazendo, né? A gente entende que a sala de aula de vocês não é só o quarto de vocês, a sala onde você está. Não é só o Teams, porque o Teams é um pedaço da aula. A sala de aula de vocês é aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. É o portal de vocês. Então, sensupeg.com.br, né? Portal online, portal do aluno, né? Aluno graduação, no caso de vocês aqui. Entrou com seu login e senha. Coloca lá, estudante, né? Que é o de vocês. E aí aparece esse template. Esse template, essa organização, começa aqui a sala de vocês. Só que onde ela começa de fato? No estúdio aqui. No estúdio aqui é onde que está tudo aquilo que você precisa. Então, entenda uma coisa. Essa aula aqui, ela não é a sala de vocês. Ela é um pedaço. Ela é um complemento. Ela é um suporte. Então, o professor vai dar as competências. Então, por exemplo, eu, Michel, vou dar mais uma aula para vocês só. Eu dei a primeira aula semana passada, né? Inclusive, eu vou até aproveitar e falar agora, porque é importante. Ó, então, no dia 4, eu dei a primeira aula. Hoje, dia 11, segunda aula. E a terceira e última aula de vocês, antes da avaliação, não vai ser dia 18, na quinta que vem, vai ser na quarta, porque eu tenho um evento no dia 18, um espetáculo, que eu faço direção, e eu não consigo estar no dia... Eu até consigo, mas eu vou chegar muito atrasado. Então, eu mudei para o dia 17, tá? Então, semana que vem a aula será na quarta e não na quinta. Eu acho que o GSA já avisou vocês por e-mail. Mas estou avisando aqui e vou falar de novo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos ter 3 encontros para essa competência, né? Porém, tudo aquilo que vocês precisam saber já está aqui. Então, eu vou entrar aqui, ó, na sala de aula de vocês, ó. Ser Sensupeg, turma de maio, né? Começamos aqui. Aqui, eu tenho todos os pontos, todos os itens, todas as estruturas pelas quais vocês precisam. Então, por exemplo, aqui eu tenho as unidades de conhecimento, né? E a autoavaliação, a avaliação. Então, aqui é a sala de aula da competência, tá? Então, aula passada, por exemplo, a gente trabalhou o jeito Sensupeg de ser, o Saixia Song, trabalhamos a apresentação do diretor e da diretora acadêmica, conversa, coordenação do curso, o que é matriz por competência, esperado do curso, conhecendo a barra de progresso, avaliação, como fez sucesso da educação EAD. Então, a aula passada eu trabalhei tudo isso aqui com vocês. Ah, professor, eu faltei a aula passada, o que eu faço? Simples. Vá, entre no material, assista os vídeos, leia os textos. Por quê? Porque
esse espaço que eu tenho com vocês aqui é um espaço de ampliação, de incentivo, de melhora. A sala de aula de vocês é o AVA. O que é AVA? AVA. Ambiente Virtual de Aprendizagem. O AVA de vocês está aqui, ó. Tá? Então, se você voltar lá no AVA, na primeira parte, eu vou ter lá orientações gerais. Aqui tem todos os documentos que eu preciso. Calendário, manual, um monte de vídeo explicando, tutoriais. É muito auto-instrutivo e intuitivo. Porém, como eu estou trabalhando com vocês a competência SensoPEG, eu vou mostrar para vocês aquilo que é mais importante. Para a gente começar, eu quero explicar para vocês o seguinte, né? Deixa eu abrir aqui meu material de apoio. Olha só, gente. Vocês, né, têm o privilégio de trabalhar numa faculdade que indica a perspectiva de educação por competência. Eu expliquei na aula passada que competência, ela não é igual disciplina. Ah, disciplina tal. Não, competência é um pouco mais amplo do que isso. Ela coloca... a competência ela envolve muitas habilidades, né? Então, nesse momento, nós estamos na competência SensoPEG, que é a competência 0. Aqui, ó. É a introdução. Tá vendo aqui? Então, vocês estão aqui agora... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Tá, fazer aqui. Só um pouquinho, gente. Aqui eu consigo melhor. Ó, olha só onde vocês estão aqui. A gente está no mês de maio, né? Então, vocês estão aqui, ó, na competência 0. No mês de junho, vocês vão ter uma nova competência. E, paralelo a isso, vocês vão ter o PIPA, né? Então, dentro desse primeiro semestre, que acaba no final de junho, vocês vão ter 2 competências, a minha e mais uma, e o PIPA, né? Você tem um professor só do PIPA. Aí, no segundo semestre, vão ter mais 2 competências. Ó, uma que vai ser em agosto e setembro, que é o C3, e uma que vai ser em outubro e novembro, que é o C4, e também o PIPA. Ano que vem, mesma coisa. Assim por diante. O que muda é, a partir do segundo semestre... Não, perdão. Ano que vem, vocês vão ter, além do PIPA, a prática, né? Então, durante o semestre, durante 6 meses, vocês vão ter lá 2 competências, o PIPA e a prática. Então, essa aqui, né, que está no material de vocês, é uma organização de como é a estrutura, né, do curso de vocês. Basicamente, a gente vai ter 4 competências por ano. O PIPA começa já para vocês. A prática de ensino, que começa depois de 4 competências, que vai ser só no ano que vem. Estágio, que é depois de 10 competências. Meu Deus, quanta coisa! Como que eu defino isso? Como que eu me organizo? Olha só. Toda a licenciatura está organizada assim, ó. Existem 2 competências introdutórias, né? Que é a C0 e C1. Então, vocês estão aqui comigo, né? Depois a gente tem 10 competências gerais, que é baseada na BNCC. Isso aqui é comum, essas 12 aqui, ó, são comuns para todos os cursos. Então, eu faço matemática, é comum. Eu faço português, é comum. Pedagogia, é aqui. E eu tenho 4 competências por área, que é algo muito específico para vocês. Então, é algo que faz parte da sua escolha, né? Eu escolhi tal coisa, você vai fazer essas específicas. Eu tenho o PIPA, que ele é semestral, a prática de ensino, que é semestral, começa a partir da 4ª competência, e o estágio começa depois de 10 competências. Então, basicamente, essa é a organização do curso de vocês, né? Competências, PIPA, prática de ensino e estágio. Agora, minha preocupação é competência e PIPA, tá bom? Prática e estágio para depois. Aí, gente, vamos lá. Nesse momento, como que eu me dou bem? Como que eu vou ser avaliado na competência? E aí eu trouxe para vocês aqui uma estrutura da avaliação, né? Então, a minha nota, ela é composta da
barra de progresso. O que é barra de progresso? Se você fez passou por todas as partes do AVA referente à competência. Então, se você fez tudo isso, ela ficou verdinha, você tem lá 20% da nota. Se você fez todos os exercícios e acertou os exercícios, todos, 40%. Ah, você tem uma parte, é proporcional aqui, é peso 4, né? 40%. Tá? Aí, eu tenho aqui a avaliação. Então, a prova de vocês, que ela vai ter uma semana específica de prova. Então, por exemplo, assim, no nosso caso, vou dar o calendário aqui, ó. Quer ver, ó? Calendário. Quer ver? Orientações gerais. Calendário por competências. Sobe aqui no álbum calendário. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais legalzinho para vocês, ó. Mês de maio. Abril, maio. A gente está aqui, né? Maio. Olha só. A gente está hoje, é dia 11. A gente está aqui, ó. Né? Amanhã, inclusive, é o último dia para quem quiser começar. Aqui, de 17, a gente tem mais uma aula, né? E aqui, olha só, no dia 25, aqui, começa as avaliações. Tanto que dia 25 a gente não tem aula, tá? Porque eu vou deixar esse tempo para vocês fazerem a avaliação. Então, a gente tem 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Para vocês fazerem a avaliação de vocês, tá? Ah, professor, onde está esse calendário? Está no AVA de vocês. Está aqui, ó. Né? Orientações gerais. Legal. Então, eu tenho lá, olha só, a prova. Cadê? Aqui. Que vale 3. Então, se você acertar tudo, fica com 3 na média. Aí vai somar com o exercício e somar com a barra de progresso. E eu tenho também uma outra avaliação, que é uma autoavaliação, que você vai se autoavaliar. É um item que já está aberto lá já, que vale 1. Tá? Então, quer dizer, vale 10%, perdão, vale 10%. É 1 na média, né? Então, quer dizer, se você fizer tudo certinho, você tem 10. Para passar na competência, você tem que acertar 60%. Tá? Então, esse é o template da avaliação de vocês. Eu tenho que passar por todas as partes, ver todos os vídeos, ler todos os textos, fazer os exercícios, fazer a prova e fazer a autoavaliação. Se eu mesmo assim não conseguir passar, eu posso fazer um exame. Tá? É uma outra avaliação que você vai precisar pedir para o GSA. Tá? Mas, basicamente, é isso. Sobre isso da avaliação, alguma dúvida? Aqueles que chegaram hoje, por exemplo, que não fizeram minha aula passada. Dúvidas? Tem um vídeo que explica isso, mas estou aqui. Geralmente, as avaliações têm 20 questões. Essa competência, como ela é a primeira, e eu sou muito bonzinho, eu que fiz ela tem 10, tá bom? Então ela vai ser mais tranquila. Todas, Bárbara. Então pode começar a perguntar todas. Então, quais são as dúvidas? Estou aqui para isso. A gente não pode ter medo de perguntar, tá? De verdade. Não se sintam sozinhos. Eu acho que dá. É normal, Bárbara. Ficar um pouco perdido, não, mas não se sinta, né? Então, se você tiver alguma dificuldade, procure o seu GSA, procure o seu consultor, ou me procure também, né? Eu passei aqui o chat do WhatsApp aqui em cima, você pode me chamar lá, eu posso ajudar, né? Óbvio que eu não posso dar tanta atenção como poderia dar, mas eu estou à disposição para vocês, tá bom? Não se sintam perdidos nem sozinhos. Sintam-se acolhidos, beleza? Let's go, everybody. Vamos lá. Eu acho que da aula passada,
é aquilo que é mais importante, é falar um pouquinho sobre esse processo de avaliação. Então, aí eu vou entrar agora na vivência. Quando eu fui organizar essa competência para vocês, eu fiz questão de fazer aqui essa parte muito mais leve, né? Com os vídeos, enfim. E até eu vou usar esse espaço aqui. Ó, dá um exemplo aqui de um vídeo que eu fiz, ó. Então, entrar aqui. Exemplo. Esse é um vídeo do conteúdo da última aula, né? Tá lá. Pessoal, dicas para estudar em uma educação à distância. Olha só, isso, nós estamos acostumados, né, para uma educação tradicional, a estudar com o professor. E às vezes na sala de aula, você estava presente lá e o professor falando e você estava lá em Nárnia, pensando em outros assuntos. Numa educação à distância, os conceitos de presença mudam um pouco. Você vai ter uma aula humanizada, vai ter um professor, vai ter apoio, vai ter suporte, professor vai ter lá o seu consultor, professor com aulas ao vivo, enfim, você vai ter todo o suporte do mundo. Porém, compreender a ideia de educação à distância ajudará a você ter sucesso na sua vida acadêmica. Para a gente pensar um pouquinho, eu trouxe algumas dicas. A primeira, conheça o seu AVA. Eu sempre digo isso aos meus alunos. O AVA, ele é completo. Ele tem todas as informações que você precisa. Então, se você explorar e ser um conhecedor, um exímio conhecedor do seu AVA, você vai ter sucesso. Então, ler todas as unidades, conhecer todos os setores, explorar, entrar naquele universo, você terá sucesso. E a aula que você assistirá ao vivo terá para quê? Para você aprofundar, ampliar, tirar dúvidas, para você realmente colocar a sua mão na massa, para pensar e trazer, é o think outside the box, é pensar além da caixa, é fazer com que você realmente pense e cumpra um papel profissional. Mas eu tenho que conhecer meu AVA, porque ele é completo, ele é muito, muito bem feito. Segundo, monte a sua agenda. Tenha uma agenda de estudos. Então, se você não organizar como vai ser sua rotina de aprendizagem, como você vai ler, olha, tal dia exercício, tal dia leitura, tal dia vídeo, tal dia... Você cria isso, dica, faça uma agenda virtual no celular, põe na geladeira, agenda física, compra um quadro, acha um mecanismo de você se organizar, achar tempo, organizar esse tempo. E aí sim, você vai conseguir de fato ter muito sucesso. Outra coisa importante, evite tempos longos de estudo. Faça um estudo saudável, faça pausas, toma uma água, toma um café, toma um chimarrão, toma um tererê, toma um chá. Tenta fazer esses momentos de pausa, de respiro, né? Não fique muito tempo, porque se você dá muito tempo lendo um texto, vendo um vídeo, você vai cansar. Então, cansou? Para, respira, assiste um TikTok, brinque, brinque com sua família, brinque com seu filho, brinque com seu gato, cachorro, dá uma pausa, 5 minutos, já volta e manda bala. Foca, continua nos conhecimentos. Não procrastine, não deixe para amanhã. Se na sua agenda tá lá que hoje tem que fazer tal exercício, faça. Que tem que fazer tal vídeo, faça, dê um jeito, organize seu tempo. Então não deixe para amanhã, porque amanhã vai chegar. Né? Eu sempre brinco que a faculdade tem 4 anos, 5 anos, dependendo do curso. Né? Se você fizer a faculdade, vão passar esses 4 anos, 5 anos, e no final você vai ter um diploma. Se você não fizer, os anos vão passar da mesma forma. Então, não procrastine, faça. Próximo ponto, cuidado com as distrações. A gente está num mundo tecnológico. Aqui onde estou gravando, eu tenho celular, notebook, eu tenho tablet, eu tenho muitas distrações. Quando você for estudar, tente evitar as distrações, porque daqui a pouco você fala assim, eu quero olhar meu WhatsApp, eu quero olhar meu Instagram, eu quero olhar meu TikTok, eu quero olhar meu Facebook, eu quero entrar no Twitter, e aí a gente fica meio preso a isso. Então, evite distrações. Quando você for criar sua agenda, hora de estudar é hora de estudar. Né? Então, isso é importante porque você vai criar
um ambiente de estudos que é um ambiente que vai evitar isso. Então, deixa lá uma cadeira confortável, deixa lá uma poltroninha, água, ou o que você quiser tomar, um suco, tudo meia mão, caneta, lápis para você anotar, como você quiser organizar o seu computador, o seu celular, enfim. Deixa o seu ambiente, é o seu portal, é a sua igreja, é o seu templo da aprendizagem. Separa, deixa um cantinho na sua casa ou no seu trabalho para ser o cantinho da faculdade Sensospec. Pode até colocar lá os saichinhos, pode até colocar lá o símbolo da faculdade, coloca lá que é ali a marca que você está estudando. Então, é o seu ambiente de estudo. Não tenha medo de pedir ajuda. Então, se você está com dificuldade, nós temos o GSA, que é o gestor do sucesso acadêmico. Eles estão presentes na sua vida, por telefone ou por e-mail. Eles vão sempre sanar, responder nossas dúvidas. Nós temos o professor, né, que vai estar sempre dando aula ao vivo, e também tem o professor, tem os consultores no polo de vocês. Então, você tem uma rede de pessoas que estão ali para te ajudar. E, além disso, tem os amigos. Então, quer dizer, não fique com dúvida e não se sinta sozinho. Às vezes, na educação à distância, a gente fica assim, eu estou sozinho aqui em casa. Não, eu estou com você aí. O Sandro, nosso querido diretor da faculdade Sensospec, ele está com você, porque nós estamos juntos nesse processo, juntinhos, com o jeitinho do Sensospec de ser. Aí. Então, esse foi o vídeo só com um resumo daquilo que a gente falou na última aula, né? Então, a gente começa agora a vivência Sensospec, que é o assunto da aula de hoje. Beleza? Como que a gente vai começar essa vivência? Eu vou entrar aqui no material de vocês, né? Na sala de aula da competência, né? Cadê? Aqui. Fechar aqui, fechar aqui. Tem que ficar muita coisa aqui. Aqui. E hoje a gente vai trabalhar 3 assuntos, tá? Sequências e tipos textuais, construção de texto, citações diretas e indiretas e a construção do parágrafo padrão. Esses 3 assuntos aqui, eles fazem parte dessa vivência. Então, se você clicar aqui, por exemplo, vai abrir o Saga. O Saga, ele tá vendo? Ó, aqui eu tenho acesso a quem fez, ó. Então, muita gente ainda não entrou aqui, ó, que é a parte mais importante, ó. Então, por exemplo, aqui tem alunos que ainda não entraram, não fizeram exercícios, tá vendo? Então, é importante entrar aqui. Então, quando você acessa o conteúdo, por exemplo, aqui, você vai ter a apresentação do tema, né? O tema é sequências tipos textuais. Então, tem um texto de apresentação. Eu tenho um desafio, tá? Eu tenho um infográfico, né? Inclusive, a gente vai trabalhar esse infográfico hoje. Eu tenho um livro, né? Esse é o conteúdo do livro. Eu tenho uma dica do professor, que geralmente é um vídeo, tá? Aí eu tenho os exercícios, né? Já saiu na hora o resultado. Um na prática. E um Saiba Mais, que é para você expandir o conhecimento. Então, para você conhecer, você tem que passar por todas as partes aqui. Fazer os exercícios, que vale muito, né? Vale 40% da nota de vocês, né? O maior peso é o exercício, mais do que a prova. E todos os itens que são livro, desafio. Então, a gente começa agora, na aula, a trabalhar o assunto número 1, que é tipos de texto, né? Para a gente começar o tipos de texto, né, eu tenho que pensar num assunto muito importante antes, que é o seguinte. Vocês, isso está no ano passado, são cientistas agora. Cientistas da educação. E por serem cientistas, eu tenho que começar a ter um pensamento científico. E pensamento científico é ser indagador, acreditar e ter ferramentas confiáveis, né? Desenvolver rituais de leitura, fichamento, resumo, vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas, principalmente, entender, de fato, que esse pensamento científico se dá a partir do processo de comunicação. Então, vamos pensar um pouquinho lá. Sequências e tipos textuais. O desenvolvimento da escrita não se limita apenas ao domínio da ortografia. Então, se você sabe dominar a ortografia, não significa que você sabe escrever muito bem.
ou do conhecimento das regras gramaticais de pontuação. É necessário que os textos sejam coerentes com o seu propósito enunciativo. Esse processo vai além do simples aquisição do código da língua. Se você não organizar o seu texto, né, ele não vai funcionar. Quando a gente vai construir um texto e trabalhar com educação, o principal ponto... Então, ela tem que responder, tá? Porque ele é a resposta do material é o que determina se você fez o exercício ou não, tá? Olha só. O que determina, de fato, a educação é o processo de comunicação. Então, é como eu me comunico. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma aula ou escrever um texto, eu tenho que me comunicar de forma coerente, de forma coesa, para que, de fato, quem está me ouvindo entenda aquilo que eu fale, ou entenda aquilo que eu leio, né? E aí, eu quero começar esse ponto olhando o infográfico do livro de vocês, né? Então, eu tenho aqui, o que é coesão? Eu quero que vocês se concentrem nesses 3 pontos primeiros aqui. Ó. Coesão. Coesão é como eu organizo o meu texto, como eu articulo o meu texto. Exemplo, para escrever um texto, um parágrafo, você escreve assim, ó, venho por meio deste expressar que estou expressando a minha expressão. Eu usei a palavra expressar 3 vezes. Então, quer dizer, eu não estou com uma relação lógica semântica legal. Então, o texto não tem coesão. O texto coesão é se não repete palavras, se as ideias estão articuladas, estão ligadas, se as partes do texto estão ligadas. Isso é coesão. A coerência é o que dá sentido ao texto. Então, se eu estou falando sobre açúcar, eu tenho que falar coerentemente todos os aspectos do açúcar. Então, quer dizer, o texto ele tem que ser compatível a como a pessoa lê, a quem vai ler, a forma que vai ler. A intertextualidade é a relação que o texto se estabelece com as outras partes do texto. Então, por exemplo, com essa parte aqui, estabelece com outras. Isso é intertextualidade. Né? A intenção que você escreve, como o outro aceita e a informação. O que ele traz de informação? O que o outro traz de informação? E o que é a situacionalidade? Quer dizer, é como ele se adequa à comunicação. Então, por exemplo, eu não vou chegar com um grupo de primeiro ano e falar um texto muito técnico, porque ele não vai estar dentro de uma perspectiva situacional adequada. Então, esses pontos aqui que a gente coloca, eles enquadram de como a gente vai construir a tal textualidade. Eu trouxe para a gente começar a pensar uma mídia de apoio. Tá? Você sabe o que é textualidade? É sobre isso que nós vamos falar. Esse vídeo, ele é muito massa. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, tá? Anotassem. Ele está no material extra de vocês, não está no material online do AVA, ele está no material que eu separei para vocês. Mas vale muito a pena. Você sabe o que é textualidade? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo agora. Meu nome é Josiane Silva, do canal Lição de Casa, e o objetivo deste canal é compartilhar com você o aprendizado que eu estou tendo. Eu estou usando o método Fineman, que é aquele que você separa o material, estuda, faz um resumo e depois explica para alguém aquilo que você está aprendendo. Então, por isso que eu criei esse canal, para compartilhar com você alguns conhecimentos e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Nessa aula, você vai compreender o que é textualidade como parte da estruturação de sentido de qualquer texto e também 7 fatores da textualidade. Essas informações vão ajudar você a interpretar melhor o texto e também na hora de escrever você vai ver que as coisas, por que tem que ter um certo sentido, como é a construção de um texto. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você ser avisado assim que eu publicar novos vídeos. Mas, afinal de contas, o que é a tal da textualidade?
Textualidade é um conjunto de características que fazem com que o texto seja considerado um texto e não um amontoado de palavras de frases. Como no nosso exemplo aqui, você tem aqui um texto e um não texto. Nós conseguimos distinguir intuitivamente um texto de um não texto, porque a gente sabe que um texto ele é construído pelo encadeamento de sentido das sentenças. Isso significa que é a trama semântica que constitui a textualidade, ou seja, para ser um texto, precisa fazer sentido. No nosso exemplo, Maria comeu um pedaço de bolo. Isso é um texto. Você leu, faz sentido. Mesmo essa frase nominal silêncio, se você ouvir, ler em algum lugar, você vai fazer sentido, porque você vai saber que não é para fazer barulho. Já o não texto está na cara, que não tem uma ordem, né? As coisas funcionam, está tudo desordenado, não faz sentido. Pedaço comeu Maria de bolo. Então, é isso que diferencia. Esse conceito de textualidade é que ela tem que ter coerência. Então, em um texto, as palavras fazem sentido entre si, estão em uma determinada ordem e não é um amontoado de palavras, ok? Agora, vou te apresentar os 7 fatores responsáveis pela textualidade. Esses fatores, centrados no texto, são 3, que é a coerência, coesão e a informatividade. Centrados no contexto, é a situacionalidade e a intertextualidade. E centrados nos interlocutores, é a intencionalidade e a informatividade. E nesse vídeo, eu vou mostrar para você algumas características de cada um desses fatores, mas no próximo vídeo eu vou explicar detalhadamente cada um para que você aumente aí o seu conhecimento e a sua escrita e a sua comunicação se torne cada vez melhor. Então, a coerência é o primeiro fator que ele está centrado no texto. O objetivo da coerência é dar harmonia entre as frases que constituem o texto, certo? Então, um texto coerente, ele é harmônico, né? Ele faz sentido, não fica aquela bagunça como você viu no slide anterior. Já a coesão, ela é composta dos índices formais, que são os pronomes, os advérbios, conjunções, sinônimos, etc. A coesão acontece por meio de marcas linguísticas, que são os índices formais. Então, pronomes, advérbios, conjunções, sinônimos e antônimos, colocado tudo no seu devido lugar, é que dá coesão ao texto. Quanto à informatividade, ela está relacionada ao grau de previsibilidade do texto. Então, na informatividade, pode ser que o leitor, a informatividade que você está dando seja baixa e simples, como os anúncios de publicidade. E também essa informatividade pode ser mais complexa, que igual os textos científicos, né? Tem complexidade maior. Então, ela vai se tornar fácil para o leitor se ele já tem alguma informação a respeito daquilo, nada vai ser acrescentado de novo, então a previsibilidade é menor. Já quando o leitor não tem aquela informação, ele não tem aquele conhecimento, então a informatividade é maior. E também essa parte de informatividade ela é muito importante para que a gente faça com que os textos da gente sejam assim, objetivo, direto, claro e conciso, sem muitos rodeios, ok? Fatores de textualidade centrados nos interlocutores, que é a intencionalidade. A intencionalidade diz respeito à nossa capacidade de transmitir o que a gente tem em mente em um texto coerente e coeso. Você tem a intenção de contar uma história, você tem a intenção de fazer um pedido. Então, a intencionalidade, ela diz respeito ao contexto que você quer passar para outra pessoa. Já a aceitabilidade, ela faz parte da expectativa do leitor. Quando ele pega o seu texto, quando ele pega a sua informação, o que é que ele quer aprender? Ele quer aprender alguma coisa? Também, essa aceitabilidade dá para você perceber se há cooperação do leitor com o seu texto. Por exemplo, às vezes você quer fazer com que ele dê risada, ou você quer alertar ele de alguma coisa, ou você quer chamar a atenção para que ele execute alguma ação no seu texto. Se ele executar essa ação, significa que ele aceitou, se ele aprendeu, significa que houve aceitabilidade, ok? E fatores de textualidade centrados no
texto, que é a situacionalidade, que diz respeito ao contexto em que ocorre a situação de comunicação. Por exemplo, dentro de que contexto que você está lendo aquela história, aquele romance que você não está conseguindo interpretar, onde que ele está acontecendo, qual é o período da história. Dentro de que contexto que está acontecendo aquela comunicação do anúncio que está lá na página do jornal, do concurso. Então, a situacionalidade, ela diz respeito ao contexto em geral da comunicação, e a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso numa aula posterior. E intertextualidade depende do conhecimento de outros textos. Isso aqui também depende do conhecimento da outra pessoa. Vamos imaginar que você cita num texto de redação, por exemplo, alguma coisa que aconteceu em apenas um local. Lá na sua cidade, ninguém mais no mundo ficou sabendo. Então, não vai ter uma intertextualidade, não vai ter uma compreensão. Vai existir a intertextualidade, mas não vai acontecer a compreensão da outra parte, porque ela nem sabe que aquilo aconteceu. Para ficar mais fácil de você conseguir identificar esses fatores de textualidade, vamos falar aqui um pouquinho de anúncios publicitários. Quer dizer, o objetivo de um anúncio, de um texto desse tipo, é convencer o leitor a praticar uma ação. Então, o anúncio, a textualidade dele é centrada no interlocutor. O grau de informatividade de um anúncio, ele é baixo, porque a escolha das palavras não é muito informativa, mas ela tem mais força persuasiva. O objetivo é convencer, né, a pessoa a comprar ou fazer alguma coisa. A linguagem de anúncio é simples, de fácil compreensão, com poucas informações novas. E também, em um anúncio, os verbos estão no imperativo, induz o leitor a praticar uma ação. Então, você percebe que num simples anúncio são aplicados vários fatores de textualidade. Agora, no nosso próximo passo, eu vou ler para você esse texto e vou mostrar para você como os fatores de textualidade afetam a nossa comunicação. Então, vamos lá para o texto, para que você consiga aplicar de uma forma prática. Vamos entender onde encaixa no texto todos esses fatores de textualidade e por que você tem que usar, porque senão você vai ficar com a cabeça confusa e nem sabe onde que vai usar tudo isso. Eu vou ler para você um texto, você me acompanha aqui na leitura, e a gente vai estudar ele um pouco, colocando aqui esses fatores, como é importante aplicá-los nos seus textos. Vamos começar então. Certa vez, em um quartel militar, um capitão dá a seguinte ordem. Olhem esse exemplo aqui, que eu acho que esse é um exemplo muito massa que ela vai dizer. Todos esses fatores de textualidade. Da textualidade. E por que você tem que usar, porque senão você vai ficar com a cabeça confusa e nem sabe onde que vai usar tudo isso. Eu vou ler para você um texto, você me acompanha aqui na leitura, e a gente vai estudar ele um pouco, colocando aqui esses fatores, como é importante aplicá-los nos seus textos. Vamos começar então. Certa vez, em um quartel militar, um capitão dá a seguinte ordem ao sargento ajudante. Sargento, dando-se amanhã um eclipse do Sol, determino que a companhia esteja formada, com uniforme de campanha, no campo de exercício, onde darei explicações em torno do raro fenômeno que não acontece todos os dias, o eclipse do Sol. Se for chover, nada se poderá ver e, neste caso, fica a companhia dentro do quartel. O sargento ajudante, por sua vez, passou a seguinte informação para o sargento do dia. Sargento, de ordem do meu capitão, amanhã virá um eclipse do Sol, em uniforme de campanha. Toda a companhia terá de estar formada no campo de exercício, onde meu capitão dará as explicações necessárias, o que não acontece todos os dias. Se chover, o fenômeno será mesmo dentro do quartel. O sargento de dia, após ouvir a ordem, repassa ao cabo. Cabo, o nosso capitão fará amanhã um eclipse do Sol no campo de exercício. Se chover, o que não acontece todos os dias, nada se poderá ver. Em uniforme de campanha, o capitão dará a explicação necessária dentro do quartel. Finalmente, a ordem chega aos soldados. Soldados, amanhã, para receber o eclipse que dará a explicação necessária sobre o nosso capitão, o fenômeno será em uniforme de exercício. Isso se chover dentro do quartel, que não acontece todos os dias. Então, esse texto foi adaptado da técnica de comunicação humana, José Roberto Penteado, e eu
tirei aqui da página 40 do livro de Sedange Português. Vamos aqui tentar entender o que acontece. A primeira coisa que acontece aqui nesse texto é o alto grau de informatividade que o sargento usou. O texto ficou complexo. Ele não levou em consideração quem estava ouvindo, se a pessoa tem um vocabulário para falar desse jeito. Ele poderia ter dado essa mesma informação de uma forma mais simples. Se ele tivesse dado essa informação de uma maneira mais simples, teria obtido o resultado. Então, para você entender aqui a parte da informatividade, é isso. Qual foi a intenção do coronel em dar essa ordem? O que ele queria quando ele deu essa ordem? Ele queria simplesmente que todos os militares do quartel, no dia seguinte, eles deveriam estar formados com uniforme de campanha no campo de exercício para ouvir explicação dada do capitão sobre o eclipse do Sol. É só isso que ele queria. Então, assim, a forma como ele passou a informação foi muito complexa, então o grau de informatividade foi muito alto e ele realmente não levou em consideração se quem estava ouvindo compreendeu aqui a mensagem. Aqui o sargento do dia comete aqui uma incoerência. Ele fala que o capitão vai fazer o eclipse do Sol. Quer dizer, nada a ver. Isso aqui se tornou uma incoerência, porque ninguém faz o eclipse do Sol. Então, o texto perde a coerência aí quando não faz sentido. O cabo passa as informações agora para o soldado. E aqui ele comete alguns deslizes sobre a coerência. Apesar do texto ser coeso, ele não tem coerência. Amanhã, para receber o eclipse, que dará a explicação necessária sobre o nosso capitão, o fenômeno será em uniforme de exercício, isto se chover dentro do quartel, que não acontece todos os dias. Quer dizer, o texto tem coesão. Por quê? Ele tem aqueles índices formais, por exemplo, em, posso, sobre. Então, tem os índices formais, mas não tem coerência nenhuma nesse texto, que foi passado aqui já para os soldados. Então, é por esse motivo, pensando assim nos fatores de textualidade, você vai perceber, como nós já comentamos aqui no começo, que o capitão, ele passou informação demais, ele não levou em consideração, não procurou saber se as pessoas sabiam o que era o eclipse do Sol, e o que aconteceu foi que a informação não chegou de acordo com aquilo que ele passou. Então, é isso, para isso que serve você entender o que significa textualidade e também os 7 fatores responsáveis por ele, para que você consiga, na estruturação do seu texto, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma bem harmônica e bem legal no seu texto. E o que é que você precisa lembrar dessa aula? Que um texto tem que fazer sentido, porque ele tem que ser coeso e coerente, ou coerente e coeso, e também lembrar que existem 7 fatores de textualidade, que são coerência, coesão, informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. E eu vou explicar tudo isso para você nos próximos vídeos. É bastante informação. Eu fiz questão de colocar esse vídeo como ponto de apoio. Ele é muito bom, né? Ele mostra certinho esses pontos para a gente pesquisar e desenvolver. Exatamente, Bárbara, tipo telefone sem fio, né? Acontece muito hoje, né? Eu vou contar para vocês uma experiência aqui, né? Das minhas atividades aqui, eu tenho algumas atividades que eu quero destacar, né? Eu sou professor de educação básica, né? Então, trabalho desde o Fundamental 1 até o ensino médio, ensino superior, ensino superior, né? Graduação e pós-graduação. E eu também trabalho na gestão escolar, numa rede pública, em Araçariguama, como supervisor de ensino, e uma rede privada, em Mairink, como coordenador pedagógico. E eu escrevi um texto atrás no WhatsApp, e a mãe chegou muito brava na escola. Muito brava na escola. Porque ela teve uma intencionalidade de leitura diferente da intencionalidade de escrita. Foi uma falha minha? Eu acho que não. Mas talvez as pessoas estão muito sensíveis a questões imperativas, né? Ou afirmativas. E ela ficou muito brava pela forma que eu escrevi. E eu escrevi só assim o texto. Atenção, famílias. Ficar atento às atividades de casa dos seus filhos. A escola também acontece na casa. Ponto final. Eu talvez tenha errado numa colocação na minha coesão.
talvez trazer um ponto de estrutura linguística. Talvez também na minha coerência, mas a mãe ficou muito brava. Entendeu? Então, a questão das leituras são muito complexas, né? Então, se eu fosse dar uma dica para vocês, daquilo que é mais importante para esse momento, anotem. As 3 coisas que são mais importantes desse montante é coesão, coerência e intertextualidade. Então, quando a gente for, de fato, estudar para a prova, e também para a vida de vocês, são esses 3 pontos, tá? Coesão e coerência vão aparecer em outras partes, né? Mas eu acho que é importante você pensar que coesão e coerência tem que estar presentes sempre naquilo que vocês vão colocar, tá? Deixa eu ver se eu acho que eu fiz um resumo aqui de coesão e coerência. Para frente aqui. Eles vão aparecer na aula que vem de novo, mas olha só. Coerência, ele é a lógica dos pensamentos ao escrever um texto. Então, a coerência é o sentido do texto. A coesão é a estrutura linguística. Então, como que ele está organizado, se ele tem, por exemplo, a sequência das suas ideias, se ele vai repetir palavras, se pode usar um sinônimo, enfim. Isso é um ponto, tá? O que eu quero entrar com vocês agora, na minha aula, na segunda aula de hoje, na segunda parte de hoje, é a ideia de citação direta e citação indireta. Olha só, vocês são estudantes, cientistas da educação, e vocês vão começar a escrever muitos artigos científicos, textos científicos, parágrafos científicos, respostas científicas. Para isso, eu tenho que levar em consideração sempre uma coisa. Vou pedir um favor para vocês. Um favor. Escreva para mim aqui, vamos pesquisar no Google. Escreva para mim aqui o que significa a palavra corroborar. Quero que vocês exercitem. Quero 3 ou 4, 5 definições do que é corroborar. Por gentileza. Você quer falar, Josiele? Pode falar. Levantou a mão? Ou foi sem querer? Ah, tá. Você colocou ali. Fortalecer-se. Tá. Alguém mais? Tornar, ratificar. Então, são sinônimos de corroborar. Vocês, quando vão escrever um texto, né? A ideia de um texto, ela é de quem? Ela é sua ou é de um autor? A gente nunca vai ter uma ideia nossa. A gente pode ter uma construção nossa, mas sempre corroborando, sempre reforçando com o autor. Então, onde a gente começa a pesquisar? Né? Naturalmente, quando você vai pesquisar, você entra no Google, correto? Google. Essa é a nossa fonte hoje de pesquisa, né? Só que, gente, o cientista não usa o Google. O cientista, nós cientistas de educação, acadêmicos, vamos usar o Google acadêmico, tá? Que é esse daqui, ó. O Google acadêmico é um espaço onde as informações são de fato científicas, são de fato acadêmicas. Então, a ferramenta que você tem hoje de pesquisa principal de vocês, uma delas, mas a principal, é o Google acadêmico. Então, eu vou abrir aqui, vou pesquisar um artigo científico sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, sobre arte. Eu vou pegar aqui, ó, um artigo. Deixa eu ver se isso aqui é legal. Falando sobre arte, vou baixar o PDF dele aqui. Então, eu sei que esse texto aqui é um artigo, né, científico. Sei que esse texto, esse aqui é legal, ele tem aqui
estrutura científica. Então, ele tem lá, olha só, vou pegar aqui a estrutura, ó. Tem o título é Falando sobre a Arte na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, um ponto de vista de educação musical. Então, tem aqui o resumo, as palavras-chave, o abstract, que é o resumo em inglês, tá? E aí começa o texto. Eu tenho uma introdução, né? E aí eu começo a ter aqui, olha só. O que é esse aqui, ó? Brasil 2016, Manguel 97, página 239. Olha só essa parte aqui. Por que essa parte está diferente? Né? Por que tem parte que está entre parênteses? Ou, perdão, entre aspas? E por que tem parte que está entre parênteses? Por quê? O autor do texto, ele vai trazer elementos, ele vai comprovar, ele vai confirmar, ele vai ratificar, ele vai fortalecer aquilo que ele escreveu, para os itens que vocês colocaram aqui, que é a Josiele, a Bárbara, a Rogéria, a Bárbara, a Daiane e a Denise colocaram aqui. Ele vai fortalecer o que ele escreveu com a ideia de um autor. Então, quer dizer, quando você vai escrever, você vai ter que sempre fortalecer aquilo que você vai escrever com a ideia de alguém. Exemplo, vou ler esse parágrafo aqui, ó. Fazer uma análise de um texto é sempre um desafio. Primeiramente, a questão ética deve ser profundamente respeitada, já que as ideias dos autores são colocadas em questão, e temos que nos posicionar diante das colocações. Entretanto, tal tarefa se baseia na leitura que fazemos, e que sempre é uma, entre aspas, transmigração de significado que pode enriquecer e embobrecer o texto. Manguel, 97, página 239. Ou seja, o autor do texto, ele puxou de um livro, Manguel. Que livro que é esse? Como que eu sei que livro que é esse? Lá no final do artigo, eu tenho as referências bibliográficas. Então, eu vou no final, olha só, aqui, referências bibliográficas. Eu vou procurar quem que é esse Manguel aí. Aqui, Manguel. Alberto Manguel, Uma História da Leitura, feito em São Paulo, Companhia das Letras, 97. Então, quer dizer que, ao escrever aquele parágrafo, ele corroborou com Manguel, né? Ele reforçou com Manguel. Do ponto de vista da citação, eu tenho dois tipos de citação, a direta e a indireta. A direta, eu vou falar primeiro da indireta. A indireta é quando eu não tenho nenhum texto que eu tiro exatamente do livro ou do artigo. Então, por exemplo, se eu vou escrever um texto e eu baseei, mas escrevi com as minhas palavras, é uma citação indireta. Porém, eu tenho que citar, né? Tem que colocar lá entre parênteses. Porém, eu tenho citação direta. O que é citação direta? Quando eu tiro um texto total. Por exemplo, ó, aqui, ó, a BNCC tem por objetivo. Tá vendo que está aqui entre aspas aqui, ó? Esse entre aspas é o texto exato da BNCC. E essa é uma citação curta. A citação curta, ela é durante o texto mesmo, e ela é entre aspas. Se ela é longa, eu vou mudar a formatação, vou mudar aqui o recuo, mudar a fonte, vou baixar a fonte e vou colocar ela nesse formato aqui. Então, basicamente, eu tenho dois tipos de citação. Isso vai cair bastante, tá, na prova. A direta e a indireta, tá? A direta, ela tá entrando aonde? Vou tentar mudar aqui para frente, que é mais aqui. Então, a citação direta é exatamente o jeito que o autor escreve. Ela pode ser longa. A longa, se ela tem mais de 4 linhas, e aí muda a formatação. A curta, se ela tem menos de 4 linhas, e ela é a mesma formatação em relação ao texto. Quando você for citar, né, existe uma forma de citar bem legal hoje em dia, que é o quê? Olha só. Eu vou voltar aqui, né, lá no link. No Google Acadêmico, se eu colocar aqui, ó, citar, esse aqui, né, que eu estava usando, né? Esse aqui, citar, ele já dá para mim
como citar. Então, esse aqui é o artigo. Se eu fosse copiar um trecho daquele artigo, eu poderia citar a partir da citação aqui, da organização que o próprio Google me dá, né? Porém, professor, onde que eu vou tirar essas informações para construir o trabalho? Se você for no manual de vocês, olha aqui, ó. Se você for aqui no Unimestre de vocês, no estúdio aqui, orientações gerais, né? Vocês vão ter as orientações específicas e o manual do trabalho acadêmico. Eu vou abrir aqui. O manual do trabalho acadêmico é um modelo já do trabalho. E aqui, todo o trabalho de vocês, o seu PIPA e a sua prática, quando tiver agora, mas agora o seu PIPA, tem que seguir esse formato. Tem uma capa, né, contracapa, a introdução, o desenvolvimento, e aqui está indicando, ó, quando a citação for longa, né, quando ela possui mais de três linhas, elas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros, igual aqui, ó, recuo de 4 centímetros. A fonte, tamanho 10, não se utiliza aspas, tá? E depois você coloca a referência aqui e a referência no final do texto, tá? É complexo isso? Talvez seja um pouco para vocês nesse momento de introdução ao curso, tá? Mas não se assustem, tá? Porque nós vamos retomar esse assunto na aula que vem. Mas a ideia de hoje é provocar vocês, né? De fato, a tentar achar e procurar citações diretas ou indiretas. Vamos procurar no texto lá? Eu vou abrir o texto de novo aqui que a gente estava. Se puder abrir o microfone, e a gente vai falando o que é, tá? Vamos lá. Que tipo de citação é essa daqui, ó? Transmigração de significado que pode enriquecer ou empobrecer o texto. Manguel, 97, página 239. Ela é direta ou indireta? Aí vai ter que falar que eu não vou conseguir olhar o chat agora. Ela é direta ou indireta? Ela é direta. Ela é Direta. Direta. Ela é Direta. curta ou ela é longa? Deixa eu ver. Curta. Ela é curta. Então, quer dizer, ela é uma citação direta curta. Vamos lá para a próxima. Aqui. Isso aqui, o que é? É uma citação o quê? Direta ou Longa. indireta? É. É uma citação direta longa. Longa. Correto? Beleza. Vou ver uma outra aqui para a gente ver. Aqui. Olha esse parágrafo aqui, ó. No final do parágrafo eu tenho Romanelli. Quer dizer que esse parágrafo aqui é baseado em quem? No Romanelli. É uma citação direta ou indireta? Direta. Não, ela é indireta. Porque Indireta. é indireta, porque ela não tem aspas aqui. Né? Esse arte aqui não é da citação, né? Ela é uma citação indireta, tá? Porque ela não tem nenhuma aspas aqui. Ela só cita o autor. Quer dizer que quem escreveu esse texto aqui foi o autor do artigo. E aí ele usou as palavras dele, mas os conceitos do Romanelli. Correto? Vamos continuar. Aqui. O que é isso aqui? É citação o quê? Direta? Citação direta, curta. Correto? Vamos ver uma outra aqui. Aqui. Esse César Hilária aqui, o que é? Citação direta ou indireta? Isso aqui, esse trecho aqui. Indireta? É indireto. É isso aí. É indireto, porque não tem aspas.
Então, quer dizer que essa questão que a gente está desenvolvendo aqui agora é compreender o que é citação, que são partes de texto de outras pessoas, que você vai reforçar, você vai corroborar com o seu texto, tá? E se ela é direta ou indireta. Essa é aquilo que a gente vai desenvolver durante aqui. Nós vamos revisar a aula que vem, mas já acho que já sacaram a ideia. Dúvidas sobre isso? Rogéria colocou não, Alessandra não, quem mais? Denise não, Rosilane não. Mas é isso. Terceiro assunto de hoje, o último, tá? Ele é bem curtinho, porque ele repete muito daquilo que a gente viu na... Eles são muito parecidos, né? É o assunto... Cadê aqui meu Canva? Aqui. Da construção de um parágrafo padrão, né? Para isso, pensa um pouquinho. Um parágrafo padrão... Alguém está com o microfone ligado, pessoal. Deixa desligado, por favor, só para não atrapalhar o áudio das pessoas. Um parágrafo padrão, ele tem que pensar que alguém emite, alguém escreve, o código é o texto, e o receptor é quem lê, tá? Um parágrafo padrão, ele tem articulação de ideias, tem coesão, ele tem coerência, ele tem unidade de sentido, ele tem organização, tá? Quando eu vou escrever um parágrafo, eu tenho que primeiro, olha só, apresentar a ideia, desenvolver a ideia, fechar a ideia ou deixar tipo eu fazer uma deixa para o próximo parágrafo. Então, um parágrafo ele tem que ter começo, meio e fim. Ele tem que apresentar a ideia, desenvolver a ideia e fechar a ideia. A aula que vem, eu quero que vocês façam um treino essa semana. Treine em escrever um parágrafo acadêmico, tá? Para você ter uma ideia, vamos pensar aqui, na última aula eu dei essa dica para vocês, na inteligência artificial. ChatGPT. Escreva um parágrafo acadêmico padrão com citação. Aí o ChatGPT escreveu para mim um parágrafo padrão. Ele apresentou a ideia, tá vendo aqui, ó? Apresentou a ideia. Ele desenvolveu a ideia e ele concluiu a ideia. Então ele fez um parágrafo padrão aqui, tá? Então a ideia é você começar a treinar essa semana, escrever um parágrafo. Pega um tema, falar sobre, sei lá, celular. Escreve um texto sobre o celular. No computador mesmo. Ou no celular, ou na mão. E treine. Porque só treinando que a gente vai conseguir desenvolver. Tá bom? Dúvidas? Adoro quando fica em silêncio. É porque é difícil, né? Oi? É difícil, acharam? Ah, é difícil? Nada, só ir com calma, vocês são feras. Engraçado, agora não tem dúvida, depois vem todas. É, bem isso mesmo, né? Ó, eu vou deixar de novo aqui o link do Canva, do material extra, e do grupo do WhatsApp, que é um grupo só para a gente... vai ser um grupinho de uma semana, né? Só para a gente... Se tiver alguma coisa muito importante, vocês colocam lá. Tá? Eu quero fechar minha aula de hoje, então, pessoal. Vou colocar aqui. Lembrando que semana que vem nossa aula será na quarta e não
na quinta, e nossa aula que vem é a nossa última aula antes da prova, tá bom? Fechado? Vamos lá. Eu quero encerrar aqui minha aula de hoje, pessoal, com uma música, uma vivência. Uma vivência musical, vamos pensar assim. Que é uma homenagem, porque assim, domingo é um dia muito simbólico, né? Sabe que a gente nas escolas, nós não comemoramos mais Dia das Mães e dos Pais, né? São dia da família. Porque a família é uma coisa mais ampla e contempla mais pessoas, né? Então, eu sempre falo assim, Dia das Mães e da família, né? Para deixar um pouco mais amplo esse contexto. E eu queria deixar para vocês aqui um carinho, tá? Para aquelas que são mães, ou para aquelas que têm mãe, né? Para tias, para as avós, para quem está aqui, né? Para todo mundo está aqui. Para vocês. Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, com jeitinho que for. E só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. De amor. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Linda feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar. Linda assim deitada, com a cara amassada, enrolando a acordar. O acordar. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Se a beleza mora no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar pra fazer meu lar. Coisa linda, coisa linda, É isso. Parabéns, professor. Bem bonito que ficou. Valeu. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tamo junto aí. Até quarta-feira, semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Para a gravação aqui.